Bom, nós vamos aprender agora a criar um implemento de pulverização. Então, para isso, a gente tem que acessar menu, implemento e vir aqui em novo. Agora, para que essa barra toda esteja habilitada, primeiro nós devemos ir em informações e passar do modo normal para o modo avançado. Quando a gente digita, aperta no botão para ir para o modo avançado, ele vai pedir uma senha. Se não tiver uma senha cadastrada, basta apertar OK. Então se direciona para a tela de implemento. Aí nós vamos criar um novo implemento. Aperta em novo. No tipo nós vamos selecionar pulverizador. Dá OK. Fabricante, você pode ir em novo ou selecionar um já existente. E o modelo, nós vamos digitar aqui teste. Lembrando que a gente pode colocar letras maiúsculas e minúsculas. Dá OK e criar. Agora nós precisamos configurar o número de sessões. O equipamento aqui que a gente vai fazer a simulação, ele está com quatro válvulas de seção. Então ele tem 4 seções. Número de módulos aqui a gente vai configurar controle de líquido 1, sim. Líquido 2, não. Controle, configuração líquido 1. Vamos dar uma navegada pelas telas. A princípio a gente não vai mexer em nada por enquanto. Depois de realizar o teste a gente vai ver as configurações que precisam ser modificadas. Nesse caso aqui a gente não está trabalhando com retorno calibrado. Algumas configurações de corte de seção que a gente vai abordar depois. Agora eu preciso configurar quantos bicos eu tenho em cada seção. Então aqui no nosso simulador eu vou colocar um bico por seção. E aqui é importante que esse número de bicos da primeira seção aqui, a gente só tem um modo de controle, então esse valor aqui tem que estar obrigatoriamente em 1. A saída a gente pode mudar. Se na hora de trabalhar com o pulverizador, em vez de começar a fechar a barra da esquerda para a direita, começar a fechar ao contrário, nós podemos alterar o valor aqui da saída e não precisa mexer nos conectores em cima das eletroválvulas. Completei minha seleção. Coloco espaçamento entre bicos. Distância pino aqui, a distância que tem do engate do pino do trator no equipamento de arrasto até a saída de água na parte traseira do pulverizador. Vamos simular lá que nós temos 4 metros. Isso não vai interferir agora no funcionamento. E dou um salvar. Feito isso, eu estou com um equipamento teste selecionado. Eu tenho outros equipamentos, outros implementos criados. Eu vou fazer um teste com esse equipamento teste. Então venho aqui no botão teste e vou fazer uma simulação com o pulverizador. Aperto no botão iniciar. E aqui eu tenho o desenho da barra. Cada X corresponde a uma seção, que no caso agora está fechada.
Vou abrir. A gente pode verificar aqui que não saiu água em nenhuma das seções. Então aqui está o meu simulador, as 4 válvulas de seção, o fluxômetro, aqui a válvula de seção, o manômetro, o fluxômetro, a válvula de controle que tem esse flange cinza que a gente consegue destacar. E por último eu tenho aqui a válvula de corte geral, a válvula do retorno. Então agora nessa simulação eu já deveria estar constatando aqui a saída de água nos bicos. Então só para vocês entenderem que cada bico está simulando uma seção da barra do pulverizador. Cada bico está comandado por uma eletroválvula. Então esse é um problema muito típico que acontece durante as instalações. Então antes de sair fazendo teste de tensão em conector, esse tipo de coisa, dá pra gente conferir algumas configurações. Então o que eu vou fazer? Eu verifiquei aqui quando eu aperto para abrir e fechar seções, eu consigo até escutar que as eletroválvulas estão trabalhando. Uma dica legal para você ver que isso está acontecendo é desligar o trator. Aí você consegue escutar o barulhinho da válvula abrindo e fechando. Então a princípio aqui era para estar jogando água, já não está jogando. Então tem alguma coisa de configuração aí que tá ainda por fazer. Então vamos dar um parar no teste, sair, dou um OK e eu vou aqui em editar. Então eu vou editar umas configurações um pouco mais avançadas da configuração do pulverizador. Eu vou vir aqui em módulos, configuração de líquido 1, controle. Então aqui eu tenho a lógica do retorno e a lógica do controle. Como não está saindo água em nenhuma das seções, a gente já desconfia que a válvula de retorno ou de corte geral pode estar com a lógica invertida. Então o que a gente pode fazer? Apertar aqui para a lógica de retorno de normal e para invertida e voltar na tela de testes e tentar novamente. Sempre tem que dar um salvar. Então vou em teste, simulador do pulverizador novamente, dou um iniciar e vou abrindo as seções. Agora eu verifico aqui que está saindo água no pulverizador. Mas o que está acontecendo? Aqui na tela de simulação tem uma função bem legal que você simula uma situação em que a máquina está trabalhando, em que a máquina está andando, então você consegue fazer parado. Isso aqui é uma vantagem muito grande. Então aqui tem um botão chamado de PPS. Esse PPS significa pulso por segundo. Isso aqui nada mais é do que uma referência para controlar o fluxo de água. E esse PPS, pulso por segundo, é o que você espera que o fluxômetro vá te apresentar de resultado aqui nesse outro campo escrito fluxômetro PPS. Então aqui tem uma referência que eu estou mandando o comando fazer e aqui a resposta que ele está dando. Então eu estou verificando aqui que eu estou com uma referência de 13 PPS, mas nada acontece com o meu fluxômetro. Quer dizer, ele não está saindo tão pouca água, esse restinho de água que está saindo é porque a válvula de controle ela não consegue fechar completamente a passagem de água. Então esse restinho de água sempre fica passando por ali. Na verdade, o que teria que estar acontecendo agora? Eu deveria ter a velocidade do fluxômetro aqui igual
ou muito próximo da referência. Então eu vou aumentando esse valor para valores cada vez mais altos e nada acontece. Vou para valores mais baixos e nada acontece. Quer dizer, a válvula geral abriu, mas parece que a válvula reguladora, a válvula de controle não está trabalhando. Pode ser que isso seja um problema da válvula, mas como no exemplo anterior, o mais típico é que seja um problema de configuração. Então, novamente eu vou parar o teste, sair da tela de simulação e vou novamente em editar. Novamente acesso módulos, configuração de líquido 1, controle. E agora, como eu vi que a lógica do retorno estava invertida, eu vou fazer uma tentativa também com a lógica de controle. De normal eu vou colocar para invertida. Isso aqui acontece de estar invertido porque cada pulverizador trabalha de um jeito. Então, nós temos bombas centrífuga, de pistão, tem comando onde a gente vai ter o retorno calibrado, não calibrado. Então, dependendo do jeito do comando, do tipo do comando, isso aqui é absolutamente normal, não está configurado corretamente de fábrica. Então vou dar um OK, OK novamente, salvar e vou entrar na tela de testes. Simulador de pulverizador, dou um iniciar e vou abrindo as sessões. Agora eu já verifico que eu tenho aqui uma referência no PPS, o que eu estou mandando o controlador fazer, e aqui eu tenho a resposta dele. Então aqui, isso aqui nada mais é do que um simulador. Estou simulando aqui, está andando uma velocidade de 10 km por hora, uma dosagem de 100 litros por hectare. E aqui então eu posso mexer ou no PPS ou na velocidade. Eu posso simular aqui a passar de 10 para uma velocidade de 11 ou 12 km por hora. Automaticamente o PPS, a referência muda, esses valores estão casados. E o que acontece com a leitura do fluxômetro? Ela começa a bater com o PPS. Então esse é o teste básico e imprescindível para testar que o sistema está funcionando. Então eu vou aumentando a referência aqui, na medida que eu aumento a referência ou da velocidade ou do PPS, a válvula controladora vai trabalhando e esses dois valores vão batendo. Agora eu já consigo verificar no meu simulador que o fluxo de água aumentou. Então eu vou aumentar aqui no display o valor da referência e a gente vai verificar que a vazão vai aumentando também. Esse é o primeiro teste para a gente ver se está tudo funcionando de acordo com o sistema de pulverização.